Boa noite a todos. E que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês, amém? Eu acho que eu vou deixar um currículo para a liderança dessa igreja, quem sabe ele seja aprovado. Amém, glória a Deus. Eu me sinto muito feliz por estar aqui, porque todas as vezes que eu venho a essa casa, eu sou profundamente abençoado. Profundamente abençoado. Vocês podem ter certeza absoluta que eu levo muito mais do que eu trago. Muito mais. Então, para mim é uma satisfação muito grande, é uma alegria estar aqui. E eu nem me sinto de fora, para falar bem a verdade, viu? Eu olho para a cara de vocês, eu conheço uma porção e eu digo, eu sou dessa casa também. Amém? Fazemos parte do corpo de Cristo, fazemos parte dessa igreja maravilhosa, triunfante, e há muita identificação. Glórias a Deus por isso. Nós falamos na parte da manhã a respeito da vinda do Senhor Jesus, da iminência dessa vinda. Eu quero continuar em cima desse tema agora, e que Deus nos abençoe muito, porque capacidade não temos, mas é o Espírito Santo que nos capacita, e que Ele possa falar profundamente no seu coração. Então você que trouxe a sua Bíblia, abre Mateus 24, seja ela de papel ou aplicativo, não importa, né? Quando eu era garoto, só havia Bíblia de papel, não existia aplicativo, não tinha. E aí, quando você ia para a igreja, tinha que levar a Bíblia, não tinha jeito, tinha que levar a Bíblia. A gente costumava muito ir a pé até a igreja, mas a mocidade da igreja, não sei porquê, 100%, eles tinham umas biblinhas desse tamanhozinho assim. Os adultos, né, eram umas biblionas desse tamanho, mas a gente era uma biblinha assim, você punha debaixo do braço, ninguém nem sabia que você estava levando Bíblia para a igreja. Mas tinha que levar a Bíblia na igreja. Agora você carrega no celular um monte de Bíblia, né? No meu celular eu devo ter, acho que uma dúzia de Bíblia, né? De todo tipo de versão e tradução. Glória a Deus por isso. Mateus 24, você achou? Então vamos lá, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Diz-nos quando acontecerá essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas,
saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Capítulo 25, versículo 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. O capítulo 25 de Mateus deveria estar ainda dentro do capítulo 24. Na Idade Média eles resolveram separar a Bíblia em capítulos e versículos. E quando se faz isso, dá a impressão que a gente desconecta um contexto e um texto do outro. Mas o capítulo 25, ele é parte integrante do capítulo 24. É uma continuação daquele raciocínio que Jesus estava trabalhando. Os discípulos estavam angustiados porque Jesus havia dito que o templo seria destruído. E para judeu, templo destruído é nação de Israel destruída. Não haveria menor possibilidade do templo vir abaixo e Israel continuar existindo. Então eles perguntam para Jesus quais seriam os sinais, quando essas coisas estariam próximos para acontecer, quando seria a sua segunda vinda e os sinais dos fins dos tempos. Jesus diz aquilo que nós já sabemos e já vivemos a nossa história durante um bom tempo: guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos. Só nesse século 21 nós já tivemos mais terremotos do que em toda a história da humanidade. O homem perderia a afeição pelo outro ser humano. O assassinato seria algo comum. Tanto que isso já nem nos comove mais. Basta você ligar os noticiários da televisão, parece que corre um rio de sangue pela tela da televisão. É morte de todos os tipos. É gente entrando em escola e matando crianças com machado, coisa que nenhum ser humano poderia conceber como normal. E parece que isso já nem nos causa tanto pavor assim. Jesus começa a dizer que não era possível marcar o dia e nem a hora, mas que haveria sinais incontestáveis do momento da sua vinda. Jesus disse: olha, presta atenção, os sinais começarão a acontecer, e quando vocês perceberem os sinais, saiba que eu estou às portas, eu estou chegando, não vou demorar. Jesus disse: a nação de Israel vai ressurgir. Preste atenção na figueira. Quando seus ramos começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Quando a nação de Israel ressurgir, eu estarei às portas. Isso aconteceu em 1948.
Jesus continua sua linha de pensamento e ele começa a dizer que ele viria como um ladrão de noite, no momento que ninguém sabe. Ele disse assim: olha, quando eu estiver próximo de vir, o mundo estará caminhando de maneira absolutamente normal, pois como será nos dias de Noé, onde eles casavam, davam em casamento, faziam festas, iam um na casa do outro, comemoravam os dias festivos, faziam planos e sonhos para o futuro, sonhavam coisas para os seus filhos, almejavam que seus filhos se casassem, ou que se formassem, ou que se tornassem pessoas bem-sucedidas na vida. Coisas que todo mundo quer, que eu quero, que você quer, que todo mundo quer. É assim que se dará o mundo. E de repente, Jesus disse, mas de repente, da onde menos se espera, eu surgirei para buscar a minha igreja, e o mundo entrará numa tribulação que nunca houve na história e jamais haverá. Ai daqueles que ficarem nesse dia. No capítulo 25, que é a continuação do 24, Jesus começa a entregar mais detalhes que jamais os discípulos poderiam imaginar. Jamais poderiam imaginar. Detalhes esses que fogem completamente da ideia de espiritualidade de um judeu. E esse capítulo 25, esses poucos versículos que nós lemos, que nós conhecemos como a parábola das 10 virgens, ele é no mínimo muito estranho, bastante estranho. Merece ser entendido à luz do que Jesus estava falando. Ele é estranho porque, se você parar para perceber, aí nós não temos uma noiva. E Jesus está contando a história de um casamento. Um casamento judaico da época dele. Um casamento judaico que eles já haviam assistido inúmeros. Jesus até transformou água e vinho em um deles. Não tem noiva. Um casamento sem noiva. Tem 10 virgens na parábola. Mas em nenhum casamento judaico, um noivo vinha para se casar com 10. Seria isso possível? Um noivo se casando com 10? Que coisa mais estranha. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Discípulos ficaram chocados, porque eles sabiam na tradição judaica que Israel era noiva. Israel era chamada de noiva. Os profetas sempre chamaram Israel da noiva do Senhor. Mas essa noiva não está mais ali. Agora são 10 virgens. É estranha essa parábola, porque as 10 virgens eram absolutamente idênticas. Não dava para distinguir uma das outras. Jesus nos contou a história que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Mas para quem olha de fora, quem não era Jesus, não saberia a diferença. É impossível eu olhar para todos vocês e dizer quem é que vai subir no arrebatamento e quem não vai subir. Eu não tenho condições. A menos que o papai do céu chegue para mim e aponte uma seta na cabeça de cada um, e eu vou dizer assim, foi Deus que acabou de me revelar e de me dizer. Eu não tenho menor condições, porque vocês todos daqui de cima me parecem santos, lindos, perfeitos. Eram 10 virgens, todas iguais. Todas estavam vestidas de maneira igual, não tinha nenhuma com uma veste diferente. Você não vai ler no texto dizendo assim, olha, 5 estavam preciosamente vestidas e 5 estavam ali relaxadamente vestidas. 5 estavam vestidas de branco e adornadas como eram as noivas daquele tempo. E 5 nem adorno colocou, porque elas não estavam nem aí para o noivo. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que as 5 virgens prudentes e as 5 virgens insensatas estavam vestidas da mesma maneira.
E a história ainda fica mais complicada, porque todas elas pegaram no sono e dormiram. Todas elas. As prudentes não ficaram ali atentas e acordadas, esperando o noivo, ansiosas, preparando as coisas e conversando sobre a vinda do noivo. Não. Tanto as prudentes quanto as insensatas estavam todas num sono profundo. E fica mais intrigante ainda a história, porque à meia-noite ouve-se uma voz: eis o noivo chegando, e às 10 se colocam em prontidão. Às 10 estão prontas, às 10 dão um salto, às 10 estão ali agora esperando o noivo. E às 10 tinham suas candeias acesas, às 10 tinham suas lamparinas acesas, às 10 tinham fogo na lamparina. O único detalhe é que 5 tinham o suficiente para chegar até o noivo, e 5 não tinham o suficiente para chegar até o noivo. Eu acredito que quando os discípulos ouviram isso, no mínimo eles ficaram profundamente escandalizados com Jesus, porque eles sabiam o significado da parábola. Pode ser um pouquinho estranho para a gente, mas para os judeus não havia nada de estranheza naquilo. Eles sabiam o significado da parábola. Eles sabiam exatamente o que Jesus estava falando ali naquele momento. E a revelação que Jesus estava dando ali naquele momento era tão dolorosa quanto a revelação que Jesus havia dado momentos atrás de que o templo seria destruído. É uma pena que nós não temos isso em filme. É uma pena que nós não tínhamos naquela época celulares com câmeras para poder filmar a cara desses discípulos. Porque se nós tivéssemos, que decepção, Jesus. O que é isso que o Senhor está falando com todos nós? Para vocês entenderem o que é que Jesus estava falando, é importante a gente conhecer um pouquinho de cultura judaica. Porque a Bíblia foi escrita por judeu, para judeu, num contexto judaico. E a gente está muito distante dessa cultura. Bastante distante. O hebraico bíblico, ele tem uma particularidade bastante peculiar. Diferente do nosso alfabeto, o hebraico não possui um alfabeto alfanumérico. Nós temos um alfabeto de letras para a gente dizer as palavras. E nós temos um numérico para a gente contar as coisas. Mas no hebraico não é assim que funciona. No hebraico, uma palavra é uma letra. E uma letra é uma palavra. E ao mesmo tempo que uma letra é uma palavra, uma letra também é um número. E esse número tem um significado. Tanto que o judeu pode escrever uma sentença a partir de uma única letra representada por um único número. Para nós isso é estranho, porque para a gente palavra é palavra e número é número. Para a gente número 1 é número 1 de alguma coisa. Ou é uma pessoa, ou é um real, ou é uma igreja, ou é um alguma coisa. Mas para judeu 1 não é só 1. Para judeu 1 pode ser 1 de alguma coisa, mas ele pode estar expressando a unidade. Eles podem estar expressando uma mensagem e dizendo assim: há uma unidade perfeita. É por isso que nós encontramos na Bíblia: ouve Israel, o Senhor teu Deus é teu único Deus. Um Deus único, numa unidade absolutamente perfeita. O número 3 para o judeu não é simplesmente 3. Mas ele expressa uma verdade. O 3
no hebraico significa uma trindade expressa na sua criação. A influência da trindade na sua criação é o 3. Qualquer judeu entende isso. É por isso que quando nós olhamos o tempo que foi criado por Deus, porque Deus é atemporal, está fora do tempo, e o tempo não pode conter a Deus, mas quando Deus cria o tempo por causa do homem, a gente tem passado, presente e futuro. A trindade achou o tempo em 3. E quando o 3, a trindade santa de Deus, cria o homem, ele o faz corpo, alma e espírito. O 4 para o judeu não é só 4, mas o 4 para o judeu significa coisas da terra. Em Apocalipse a gente vê os 4 ventos, coisas da terra. Os 4 seres viventes, coisas da terra. Ezequiel viu 4 seres viventes que tinham 4 asas e tinham 4 rostos, e cada rosto era leão, boi, homem e águia. Representa os 4 evangelhos. O 5 não é só 5, mas o 5 representa a graça. Por isso que na parábola a gente vê que 5 virgens são prudentes e 5 virgens não são prudentes, são nécias, mas as 10 estão dormindo, mas 5 entram para as festas de casamento e 5 ficam fora, porque mesmo elas estando todos dormindo, a graça de Deus alcançou algumas. 5 é a graça. O 6 é o número do homem. 6 significa humanidade. O homem foi criado no 6º dia. Em Apocalipse 13 você vai ler o seguinte: o homem do pecado, o homem da iniquidade é representado por um número, e o seu número é 666, que na verdade deveria ser lido como 600 centos de 6. Ou seja, é o homem na potencialidade de divindade. É o homem que vai se comparar a Deus. É o homem que vai ser adorado como o Criador. O 7 significa perfeição. A perfeição de Deus. E você vai ver o 7 em todas as escrituras, e o mundo foi criado em 6 dias, mas Deus descansou o 7º. 7 vezes 7, 49, e o 50 é o ano do jubileu. São 7 igrejas a qual Apocalipse foi direcionado. São 7 selos e 7 taças e 7 trombetas. São 7 anjos, 7 espíritos de Deus. E o 7 vai se repetindo, porque é a perfeição, é a plenitude. É quando a coisa se completa e está absolutamente perfeito. O 8 é um recomeço. O judeu foi designado que circuncidaria o seu filho no 8º dia. É um recomeço. 8 pessoas entraram na arca e deram início a toda a humanidade novamente. Um recomeço. Mas nós temos o 10. E o que significa o 10? O 10 para o judeu não é só o número 10, mas o 10 significa a plenitude dos gentios. 10 no hebraico significa os gentios chegaram à sua plenitude. O 10º depois de Adão foi Noé. Chegou a plenitude dos gentios, aonde a medida dos gentios ultrapassaram os limites de Deus. E agora Deus vai se expressar a partir de juízo e acaba com o mundo em um dilúvio. 10 foram as pragas no Egito que Deus derramou para libertar o seu povo, quando a medida do faraó chegou na medida de Deus. E Deus diz: chega, agora eu ouvi as reclamações dos meus filhos e vou tirá-los do Egito. Dez em Apocalipse é a quantidade de reis que vão guerrear contra Israel. Quando Jesus diz que são 10 virgens, Ele está dizendo que ali havia uma igreja gentílica, mas não havia Israel. Os judeus entenderam a mensagem. Israel está fora do arrebatamento da igreja.
porque Israel vai se converter na grande tribulação. Eles foram tirados de fora desse momento tão glorioso e tão extraordinário. E um povo que não era o povo de Deus, uma amada que não era a amada de Deus, tornou-se povo de Deus e amada do Senhor. Nós não somos e nunca fomos o plano B de Deus. Nós nunca fomos o plano B de Deus, no sentido de que, como não deu certo com Israel, como Israel não aceitou Jesus e não aceitou o Messias, então agora ele se vira para os gentios. Não, nós sempre estivemos na promessa, porque ele diz para Abraão: de ti serão benditas todas as nações da terra. Nós não entramos pelas portas do fundo, mas os nossos dias estão contados. O grande sinal da vinda do Senhor é quando chegar a plenitude dos gentios e o Senhor se voltará para Israel. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Paulo diz: quando se completar os dias dos gentios, todo Israel será salvo. Há um dia determinado para a igreja. Quando esse dia se completar, então agora o Senhor volta para Israel. Eles se converterão na grande tribulação. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. É a abertura do 7º selo. E ao contrário de que vocês possam pensar, o versículo 1 do capítulo 8 não é uma prova incontestável de que não haverá mulher no céu. Porque na abertura do 7º selo, diz a palavra de Deus, que houve mais de 30 minutos de silêncio no céu. Não é uma prova. Mas os judeus messiânicos interpretam isso de maneira absolutamente diferente. Os judeus messiânicos dizem que houve silêncio no céu, porque o céu parou para ouvir Israel glorificando o nome do Cordeiro. Em plena tribulação, agora Israel começa a se converter. Capítulo 11 de Apocalipse, assim que as duas testemunhas morrem e ressuscitam, há um grande terremoto em Jerusalém. 7.000 pessoas morrem naquele terremoto. E diz a palavra: e todo Israel glorificou o nome do Senhor dos céus. Israel se converte na grande tribulação. Mas a igreja está reservado o arrebatamento antes dela. Agora esse texto nos deixa uma mensagem perturbadora. Porque ele diz que o Senhor virá quando a igreja gentílica, a igreja de Jesus aqui na terra, estará em profundo sono espiritual. Quando eu olho para a igreja de Jesus aqui na terra, eu não consigo ver outra coisa do que uma igreja dormindo, uma igreja em sono profundo. Nós estamos dormindo, talvez porque o noivo tenha demorado, como diz a parábola, e demorando o noivo, dormiram às 10. Mas mais do que isso, nós estamos muito acostumados com o mundo. Nós estamos enamorados do mundo. A igreja dorme, porque ela está envolta a um egoísmo individual. É cada um por si. É antes ele do que eu. Não está bom para você, meu irmão, antes você do que eu. A gente tem muito pouca disposição para chorar com aqueles que estão sofrendo. A igreja do Senhor dorme, porque ela não pensa no arrebatamento. Ela não está atenta para os sinais que estão aí.
No começo do ano foi fundada a religião mundial, entre as 3 grandes religiões monoteístas: cristianismo, judaísmo e islamismo. O Papa Francisco foi dado como líder dessa nova religião mundial. Em 2025 já está marcado para que o real digital aconteça e seja uma realidade no mundo. Antes disso teremos o euro digital e o dólar digital. O dinheiro já está sendo digitalizado. Você não vai mais carregar dinheiro. Porque Apocalipse diz que aquele que não aceitar a marca da besta, não compra, não vende, não negocia, não faz nada. O Papa Francisco deu uma declaração dias atrás, e ele disse assim: uma sociedade viável socialmente não pode ser concebida sem um líder mundial. Estamos clamando para que um líder mundial apareça. Todos os judeus ortodoxos estão dizendo que Rússia e Ucrânia é o início de Gog e Magog. Eles estão dizendo que é chegada a hora do Messias. E a gente sabe que o Messias dos judeus não é o nosso Messias, que morreu há 2000 anos, ressuscitou, está à destra do Pai. O Messias judeu será o anticristo. Será aclamado pela comunidade judaica, até que eles abram os olhos e entendam que colocaram no trono um impostor, e vão se voltar a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A igreja está dormindo. Nós temos muita disponibilidade para assistir séries. Talvez você passe um sábado inteirinho assistindo série, olhando para a televisão e um capítulo atrás do outro, e aquilo vai te segurando e você não consegue mais tirar os olhos, e quando já está escurecendo você diz: assisti a série inteira, 20 episódios, assisti tudo. Mas a palavra do Senhor está fechada no armário da sua cama, ou talvez no porta-luvas do seu carro, porque ela só é trazida para a igreja. A igreja do Senhor está dormindo, porque se você perguntar hoje para um crente e dizer para ele assim: qual é o seu maior sonho, o que é que você sonha dia e noite, o que é que você busca com todas as forças do seu coração, ele nunca vai dizer: eu quero a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para agora. Mas possivelmente ele vai dizer para você que gostaria de prosperar, ou que gostaria muito que alguma coisa material, física e humana acontecesse na vida dele, ou talvez ele dissesse: eu quero ser curado, ou talvez ele dissesse: eu quero que algum da minha família seja curado, ou eu quero... Isso é tudo legítimo, mas isso são aquelas coisas que Jesus disse serão acrescentadas. Busque o reino, busque o reino, busque o reino, e Deus vai acrescentar aquilo que você tem condições e capacidade para receber. Porque se Deus sabe, se colocar dinheiro na tua mão e a tua alma for jogada no inferno, Ele te deixa pobre por amor da tua alma. E um dia você vai agradecer muito, Senhor, porque nós teremos consciência da eternidade quando estivermos revestidos de um outro corpo, e a gente vai dizer: Senhor, muito obrigado por todas as lutas e todas as tribulações, porque elas me trouxeram até aqui nesse momento. Se o Senhor tivesse me dado aquilo que eu pedi, eu teria ido para o inferno. Sabe quando é que você sabe que um irmão está dormindo? É só perguntar para ele como é que foi o culto. Se ele disser para você qual foi o cantor do conjunto que desafinou, se ele disser para você qual foi o instrumento musical que desafinou, se ele disser para você que talvez o pregador não tivesse pregado como pregou, se ele disser para você que o culto demorou um pouquinho demais, é porque ele veio assistir culto, ele não veio adorar. Porque quem está acordado está adorando ao Senhor.
E quando você pergunta como é que foi, eles foi uma bênção, porque eu senti a presença do Senhor lá. Deus falou comigo, minha alma se regozijou na presença do Senhor. Foi tudo maravilhoso. Foi tudo maravilhoso. A igreja evangélica do Brasil do século 21 está dormindo. Se nós tivéssemos a consciência de que Jesus já está às portas e que já dá para ouvir os seus passos chegando, talvez nós estivéssemos com os joelhos no chão, clamando a Deus e chorando desesperadamente, porque sabemos que tem gente que nós amamos que ainda não aceitou o Senhor Jesus e que possivelmente vai entrar na grande tribulação e vai ser destruída. Isso vai ser terrível. A gente estaria desesperado. Senhor, eles não podem se perder. Eles não podem se perder, Senhor. Eles não podem se perder. A mensagem do Senhor esta noite é muito simples. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Santifica a tua vida. Santifica a tua vida, meu irmão. Gaste o seu tempo com a palavra do Senhor. Aqui tem vida. Aqui tem muita vida. O mundo só vai te oferecer morte. Dê mais valor àquilo que é espiritual do que àquilo que é carnal. Abandone aqueles seus pecadinhos de estimação que você gosta tanto, que você carrega de um lado para o outro. Abandone, meu irmão, isso aí vai te levar para o inferno. Isso vai te levar direto para a grande tribulação. Hoje as portas estão abertas, a porta da graça está aberta para você. Basta que a gente se arrependa e a gente clame misericórdia, e o Senhor está pronto para abençoar e para perdoar cada um de nós. Oh, como vai ser maravilhoso quando a gente ouvir as trombetas tocando e o céu se abrindo, e você sentindo o seu corpo flutuando no ar, e você poder contemplar a igreja subindo. Ah, igreja, não há dia mais maravilhoso e mais almejado do que esse. Nenhum prêmio, nada que esse mundo possa te oferecer se compara àquilo que o Senhor nos prometeu. Coisa que a mente do homem não pensou e os olhos dos homens nunca viram, foi isso que o Senhor preparou para a sua igreja, amado. É coisa muito incrível e extraordinária. O Senhor nos dá uma oportunidade esta noite, uma oportunidade incrível. Não há absolutamente mais nenhuma profecia a ser cumprida, a não ser a chegada do anticristo e a grande tribulação. Todas já foram absolutamente cumpridas. Nós já estamos na prorrogação do segundo tempo. Já é lambuja. Já é assim, Deus dizendo, ó, vou dar mais alguns minutinhos para você. Quem sabe você ainda acorda e você se arrepende e pede perdão. Quem sabe ainda alguns aí que ainda estão meio sem saber se segue o caminho, se não segue o caminho, e que estão meio em cima do muro e estão mortos. Quem sabe que esse ainda se desperta. Deus está dando oportunidade para mim e para você. Não perca essa oportunidade. Não perca o arrebatamento. Não entre para a grande tribulação, meu querido. Não faça isso. Vá na primeira chamada. Vá na primeira chamada. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Uma oração de confissão, uma oração de entrega, uma oração de quebrantamento. Coloque teu coração agora inteiro na presença do Senhor. Papai, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós, papai. Oh, Jesus amado, tem misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Desperta a tua igreja, ó Pai. Ó Senhor, que a gente possa abrir os nossos olhos para aquilo que é espiritual, ó Pai. Que a gente possa entender, Senhor,
as maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um de nós e para toda a sua igreja. Senhor, não permita que nenhum daqui fique, Senhor, mas que todos aqui subam quando o Senhor chamar a tua igreja, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos o caminho que devemos andar, ó Pai. Abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos. Espírito Santo de Deus, derrama-se, Senhor, na vida de cada um aqui. Que haja um renovo espiritual nas nossas vidas, que nós possamos estar atentos e acordados, para que nós possamos receber o noivo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Oh Deus Santo, abençoa a tua igreja aqui esta noite. Derrama sobre ela toda a tua graça, todo o teu poder e toda a tua vida. Senhor, derrama sobre a tua igreja o teu perdão, Senhor. Nós não pedimos nada que é deste mundo, mas nós pedimos tudo que vem do alto. Senhor, derrama sobre nós, Senhor, as tuas visões, que o teu coração se derrame nas nossas vidas a partir de agora, Senhor. Oh Jesus amado, nós almejamos aquele dia e que a gente possa pensar nele, ó Deus, com muita alegria e com muita ansiedade. Senhor, abençoe cada um aqui. Papai Celestial, tem misericórdia de nós. Jesus amado, ora venha Jesus. Estamos te esperando, Senhor. Estamos te esperando, Jesus. Venha, Jesus, venha o mais breve possível, Senhor. Venha buscar a tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.